Muito bem, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, conosco neste primeiro Empreende Brasília do ano de 2024. Carol, bom dia, feliz ano novo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, aos nossos ouvintes, um excelente 2024. É isso aí, Carol. Hoje a gente fala então sobre um tema muito bacana, que é como transformar o planejamento em resultados concretos, ou seja, como você tirar do papel aquilo que você desenhou, sobretudo agora nesse começo de ano, não é? Um tema que a gente sempre precisa revisitar nos meses de janeiro. E aí eu imagino que alcançar esses resultados seja a preocupação central das empresas, mas também não é a coisa mais fácil de se fazer, né? Não é, Ariane, a gente fez muitos planos, né, para o ano novo, as pessoas físicas, nós, e as empresas se reuniram, algumas ainda estão se reunindo para fechar seus planejamentos estratégicos e objetivos para 2024, mas realmente a pergunta que não cala é aquela que todos nós fazemos todos os anos: como é que eu concretizo o planejamento que eu fiz? Como é que eu obtenho os resultados reais das ações que eu desdobrei num planejamento? Para mim, pessoa física, e para os negócios, né, quando a gente fala de empresa. As pesquisas apontam aí que de 70% a 80% das estratégias falham na execução. É muita coisa. Então, de fato, você transformar aquele planejamento em resultado é sim a preocupação central de todo o negócio, né? Essa construção desse resultado começa muito antes. Começa com o planejamento em si, aquela leitura do mercado, o diagnóstico, a análise interna da empresa ou da vida, né? Se a gente está falando de uma pessoa física, a bagagem adquirida de preparação, de networking, muito estudo. Tudo isso traz um direcionamento e uma visão, mas depois que isso tudo está bonito, em apresentação, em planilha, em sistema de acompanhamento da estratégia, como é que a gente faz isso ser real, isso né? acontecer? Pois é porque o planejamento, imagino, Carol, é um primeiro passo, né? Você não planejar é um problema. Aí você planejar, beleza, tá avançando, você tá planejando, só que você gasta energia, gasta tempo, né? Enfim, aquilo não se concretizar, aquilo não se tornar real, deve dar uma frustração danada e às vezes até desestimula a pessoa a continuar esses planejamentos, né? Então, quais questões são relevantes para a gente garantir, para o nosso ouvinte garantir que ele vai planejar e vai executar esse planejamento? Diego, existem muitos pontos importantes a se observar, mas eu vou falar aqui de 3 pontos que são cruciais, talvez a base para qualquer Boa. planejamento estratégico de empresa funcionar bem. Primeiro, a liderança do negócio, e eu não estou falando só dos donos, do board, da diretoria, mas às vezes os gerentes, os supervisores, quem está acompanhando a operação, o nível tático. Essa liderança precisa entender e comprar o seu papel na execução da estratégia. É importante que eles sejam envolvidos nesse planejamento estratégico de alguma forma, mas se não foram, ou se foram, eles precisam entender qual que é o papel deles. Eles são ali o porta-bandeira da cultura e da estratégia do negócio no dia a dia. Eles são responsáveis por abordar de forma proativa, olhar de forma cuidadosa para desafios e lacunas que podem realmente afetar a execução da estratégia. Faltou gente na equipe, a equipe está preparada, está faltando algum tipo de recurso para que eu consiga executar essa ação que está prevista? E algumas distorções na liderança, uma liderança ruim, ou porque é inexistente, ou porque é tóxica, uma liderança que se perde na operação, se envolve na operação e não olha de fato para a estratégia, isso causa impactos super relevantes e catastróficos em realmente atingir resultado. Então, envolvam e desenvolvam suas lideranças, é a dica número 1 quando a gente fala de alcançar resultado. Uma dica número 2 é alinhar a equipe com a visão. Eu tenho ali, eu sei para onde eu quero ir, a minha equipe está sabendo? O pessoal que está ajudando a gente a remar aqui junto, está sabendo para onde a gente está indo? Essa comunicação clara dos objetivos e do propósito da estratégia é crucial para a gente realmente conseguir atingir os resultados. E aí existem alguns estudos sobre isso, né? Vou citar um aqui da Harvard Business Review, que num relatório de 2023 trouxe aí que os líderes que estabelecem metas claras para as equipes aumentam o engajamento dos funcionários em até 30%. Então, a clareza dos objetivos, ela não só direciona os esforços dos colaboradores, mas também faz com que eles se sintam parte de um propósito maior. Eu sou parte de tudo isso. Qual é a minha contribuição para a gente chegar nesse resultado? Isso tem que estar muito claro. E uma dica 3, a gente fala que é esse monitoramento contínuo. Esses ajustes estratégicos são cruciais para se adaptar às mudanças no mercado. Então, a gente estabelecer rotinas diárias para acompanhamento da operação que vai se desdobrar na estratégia é importantíssimo. Então, a consistência diária é a chave para a gente formar hábitos duradouros e construir disciplina.
Então, você ter um acompanhamento sistemático daquilo que está escrito, programado, é fundamental. Quando e em que formato esse acompanhamento vai acontecer? Eu vou ter reunião mensal para entender quais os resultados obtidos? Eu vou ter uma apresentação do trimestre? Como é que isso vai ser feito? Quem que apresenta? Quem que assiste? Como é que são os ajustes a serem feitos? Quais são os prazos? Isso é importantíssimo para que isso não se perca, né? Fique só aquele papelzinho, aquela apresentação. Papel não, né? Ninguém mais faz em papel, mas fiquem ali os PowerPoints. Tem gente que gosta de papel. Eu primeiro faço no papel e depois passo para o digital, tá? Me ajuda muito. Mas, de fato, eu vou ter só aquilo ali formalizado e nada feito. Então, esse acompanhamento contínuo é fundamental. Carol, você falou em disciplina, né? E para muita gente é um desafio desenvolver a disciplina em vários âmbitos, mas sobretudo no ambiente corporativo. O que a gente pode dar de dica e de orientação para que as pessoas consigam chegar a esse pleno desenvolvimento da disciplina nesse ambiente empresarial? A disciplina, Ariane, ela é a cola, a verdade é essa. Ela é a cola que vai colar e vai unir, né, os planos aos resultados. Então, a formação desses hábitos sólidos, ele é um dos pilares da disciplina. Para você ter uma ideia, a Universidade de Londres conduziu uma pesquisa que pontuou que a formação de um hábito leva, em média, 66 dias. Então, esse estudo foi publicado em 2012, tá? Mas a disciplina, de fato, começa com a estrutura. Como eu falei, como eu vou sistematizar o acompanhamento das minhas rotinas? Qual vai ser a estrutura que eu vou dar isso dentro do negócio? Vou estabelecer rituais para isso, vou estabelecer e cultivar esses hábitos de forma sólida. Se não existir uma liderança que vai tocar isso com afinco, com muito cuidado e até com alguma rigidez para que aquilo ali realmente aconteça, garanta que aqueles rituais aconteçam, isso se perde, de fato se perde, até que as pessoas entrem dentro dessa estrutura, desse esquema. E para se cultivar e manter a disciplina, a gente precisa principalmente saber priorizar o que é mais importante. Virão coisas aí no meio do caminho que vão embaçar um pouco a visão da estratégia. O caminho não é livre e a gente, ele embaça, ele fica assim, né? Às vezes o céu fica assim como está hoje, né? Muitas vezes, o que é prioritário? Onde é que eu tenho que estabelecer o meu foco e manter esse foco? Tá? Então, um plano, ele precisa de adaptações durante o ano, mas eu preciso ter um foco. Não dá para querer tudo. Eu preciso direcionar para onde eu vou e manter o meu foco de execução também nisso. 8 horas e 26 minutos, você está no jornalismo da Nova Brasil FM. Esta é Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, que todas as quintas-feiras está aqui com a gente, neste mesmo horário, com a coluna Empreende Brasília. Carol, eu e a Ariane Bittencourt e o Davi Rodrigues também na Operação do Som, ontem a gente fez um compromisso público aqui com os nossos ouvintes de tentar ler pelo menos um livro por mês ao longo de 2024. Muitos ouvintes podem fazer esse compromisso junto com a gente aqui também, né? Você tem dicas de leituras, Carol, para dar para a gente sobre disciplina e sobre isso que a gente está falando hoje na coluna? Tem ótimos livros sobre disciplina, Diego. A primeira, vocês estão certíssimos, já estabeleceram a meta, ainda compartilharam publicamente. Viu então, só? Para aumentar a pressão, para a gente ser cobrado publicamente também. Estão certíssimos, é isso mesmo. Mais 3 sugestões de leituras muito interessantes sobre disciplina para pessoas físicas e para o mundo corporativo, faz bastante sentido. O Poder do Hábito é um excelente livro para quem quer começar a trabalhar a questão da disciplina no dia a dia e para vários âmbitos da vida. Tem um outro livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Franklin Covey, é um livro clássico, né, quando a gente fala de disciplina e realmente hábitos eficazes dentro das organizações. E um terceiro livro que eu posso indicar chama Get Things Done, A Arte de Fazer Acontecer. É um ótimo livro e também é considerado um livro base aí para a gente trabalhar rotina, cultura e execução dentro das empresas. Muito bem. Nossa coluna de literatura é às sextas-feiras, mas nas quintas também a Nova Brasil Brasília te ajuda, viu? A ou incentivar, ou recomeçar, ou começar o hábito da leitura. Vamos repetir os 3 livros, por favor, Carol? O Poder do Hábito, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e o Get Things Done, A Arte de Fazer Acontecer. Muito bem. Carol, uma última pergunta. Quem ainda não conseguiu sentar para se planejar em nível pessoal, em nível profissional, enfim, coletivo, individual,
Dá para fazer ainda, respira fundo e vai, né? Super dá tempo, o momento é agora, sempre é tempo da gente começar. A gente estabelece esse prazo de final de ano, começo de ano, mas sempre é tempo da gente estar começando bons hábitos, boas rotinas para nos ajudar a atingir os nossos resultados. Então façam, tem essa semana, tem a próxima, tem o mês de janeiro inteiro. Até o carnaval tá valendo. Até o carnaval, então vamos começar a pôr a mão na massa para planejar e começar a executar. Muito Olha, bem. é muita coisa nesse universo corporativo. A gente aprende muito todas as quintas-feiras aqui com a Carol, né, Ariane? Demais, excelente sempre a nossa conversa com a Carol. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, em mais um Empreende Brasília conosco, o primeiro do ano. Carol, obrigada por hoje, até a próxima semana. Obrigada, pessoal, até a próxima quinta.